Você já sentiu que carrega um peso invisível? Algo que ninguém vê, mas que você sente todos os dias? Às vezes, as prisões mais difíceis não são feitas de ferro ou concreto, são construídas por medos antigos, palavras que feriram, culpas que não conseguimos soltar e mentiras que repetimos para nós mesmos até acreditarmos nelas. Hoje, eu quero convidar você a parar por alguns minutos, respirar fundo e abrir o coração. Esta oração foi criada para tocar aqueles lugares secretos da alma, onde guardamos dores que nem sempre conseguimos nomear. Permaneça até o fim, porque a liberdade que você procura pode começar exatamente aqui, neste momento de entrega. E se esta mensagem tocar seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para receber mais conteúdos que podem transformar sua jornada espiritual. Espírito Santo, eu venho diante de ti hoje, não com palavras ensaiadas, mas com este coração cansado, este peito apertado, esta alma que carrega o peso de tantas coisas que não consigo mais nomear. Eu venho como alguém que descobriu que existe uma prisão pior do que qualquer cela física. A prisão que construímos dentro de nós mesmos, tijolo por tijolo, dia após dia, sem nem perceber que estamos nos aprisionando. Eu confesso que há muito tempo vivo atrás de grades invisíveis. Grades feitas de medo. Medo de não ser suficiente. Medo de decepcionar. Medo de ser rejeitado. Medo de olhar para dentro e descobrir que talvez eu não seja quem finjo ser. Eu construí muros altos ao redor do meu coração, pensando que estava me protegendo, mas na verdade estava apenas me isolando da própria vida, da verdadeira conexão, da liberdade que tu ofereces. Espírito Santo, eu preciso que tu reveles essas prisões para mim, porque há tantas coisas que eu nem sei que estão me prendendo. Há feridas antigas que cobri com camadas e mais camadas de silêncio, pensando que se eu não falasse sobre elas, elas desapareceriam. Mas elas não desapareceram. Elas apenas se enterraram mais fundo, criando raízes amargas dentro de mim, envenenando minha alegria, roubando minha paz, distorcendo a forma como eu vejo a mim mesmo e ao mundo ao meu redor. Eu carrego culpas, Espírito Santo. Culpas por coisas que fiz e que gostaria de poder apagar. Culpas por palavras que disse e que feriram pessoas que eu amo. Culpas por oportunidades que desperdicei, por momentos que perdi, por versões de mim mesmo que envergonham quem eu quero ser. E essas culpas se transformaram em correntes pesadas que arrasto todos os dias. Correntes que fazem tanto barulho dentro de mim que às vezes não consigo ouvir mais nada, nem minha própria voz, nem tua voz. Revela-me, Espírito Santo. Traz luz aos cantos escuros da minha alma. Eu sei que doerá. Sei que quando tu iluminas o que está escondido, a verdade pode ser dolorosa. Mas eu também sei que é nessa dor que começa a cura. É na revelação que começa a libertação. Como está escrito, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E eu quero essa liberdade, Espírito Santo. Eu anseio por ela com cada fibra do meu ser. Mostra-me as mentiras que acreditei sobre mim mesmo. As mentiras que me dizem que nunca serei bom o suficiente. As mentiras que sussurram que meu passado define meu futuro. As mentiras que me convencem de que sou apenas a soma dos meus erros. E nada mais. Eu ouvi essas mentiras tantas vezes que elas se tornaram minha verdade. Elas se tornaram as paredes da minha prisão. Mas tu és a verdade, Espírito Santo. Tu és como um espelho de cristal transparente que reflete não quem eu penso que sou, mas quem eu realmente sou aos teus olhos. E quando eu me vejo através de ti, eu vejo alguém amado, alguém precioso, alguém que vale mais do que todas as falhas e fracassos, alguém que foi criado com propósito e dignidade. Quebra essas correntes, Espírito Santo. Quebra cada elo que me prende ao passado. Quebra as algemas,
do ressentimento que eu carrego contra aqueles que me feriram. Porque eu percebi que quando eu seguro rancor, eu não estou punindo quem me machucou. Eu estou apenas me mantendo preso na mesma dor, revivendo-a todos os dias, mantendo-a viva dentro de mim, como se fosse um tesouro amargo que não consigo largar. Eu perdoo. Eu escolho perdoar. Não porque o que fizeram comigo foi certo, mas porque eu não quero mais ser prisioneiro dessa história. Eu perdoo aqueles que me traíram, que me abandonaram, que me disseram que eu não tinha valor. Eu perdoo aqueles que me julgaram sem me conhecer, que me rotularam sem me entender, que me rejeitaram sem me dar uma chance. E Espírito Santo, ajuda-me a perdoar a mim mesmo, porque essa é a prisão mais difícil de escapar. A prisão da autopunição, da vergonha que nunca acaba, da acusação constante que ecoa dentro da minha própria mente. Tu vieste para trazer liberdade aos cativos, como foi proclamado. Tu vieste para abrir os olhos dos que estão cegos, não apenas fisicamente, mas cegos para sua própria beleza, para seu próprio valor, para as possibilidades que ainda existem. E eu quero que tu abras meus olhos, Espírito Santo. Eu quero ver o que tu vês. Eu quero sentir o que tu sentes quando olhas para mim. Há tantas prisões dentro de mim, prisões de comparação. Eu vivo me medindo contra os outros, sempre me achando menor, sempre me sentindo inadequado. Eu olho para as conquistas alheias e sinto que estou atrasado, que estou perdendo, que nunca vou alcançá-los. E essa comparação rouba minha alegria, transforma minha jornada em uma corrida amarga, faz com que eu nunca consiga estar presente no momento porque estou sempre olhando para onde os outros estão. Liberta-me dessa prisão, Espírito Santo. Ensina-me que minha jornada é única, que meu tempo é diferente, que meu caminho não precisa se parecer com o de ninguém mais, que eu posso celebrar os outros sem diminuir a mim mesmo. Que eu posso admirar sem invejar, que eu posso aprender sem me sentir inferior. E há prisões de controle. Eu tento controlar tudo ao meu redor porque tenho medo do desconhecido. Eu construo rotinas rígidas, expectativas impossíveis, planos meticulosos, tudo para ter a ilusão de segurança. Mas no fundo, eu sei que isso também é uma prisão, porque quando eu tento controlar tudo, eu não estou vivendo, eu estou apenas sobrevivendo, tentando evitar a dor, tentando prever o futuro, tentando proteger-me de decepções. Mas a vida não funciona assim. E tu não me chamas para viver com medo, mas com confiança. Tu não me chamas para controlar cada detalhe, mas para confiar que há um cuidado maior, uma sabedoria mais profunda, um amor que sustenta tudo mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo. Espírito Santo, eu me rendo, eu solto, eu abro minhas mãos que estão apertadas há tanto tempo, tentando segurar coisas que nunca foram minhas para controlar. Eu respiro fundo e deixo ir. Deixo ir as preocupações que me mantêm acordado à noite. Deixo ir as ansiedades que me roubam o hoje enquanto me fazem viver no amanhã. Deixo ir a necessidade de ter todas as respostas, de entender cada porquê, de saber exatamente como tudo vai terminar. Revela-me onde eu me tornei meu próprio algoz, onde eu sou mais duro comigo mesmo do que tu jamais serias. Onde eu me nego graça, onde eu recuso misericórdia, onde eu me condeno sem apelação. Porque eu percebi que às vezes eu sou meu crítico mais cruel, meu juiz mais severo, meu acusador mais implacável. E quando tu me revelas isso, Espírito Santo, quando tu acendes essa luz reveladora sobre essas áreas da minha alma, eu sinto vergonha, eu sinto dor, eu quero desviar o olhar. Mas tu não me deixas fugir. Tu permaneces ali, gentil, mas firme, amoroso, mas persistente, até que eu tenha coragem de olhar de verdade, de ver o que precisa ser visto, de reconhecer o que precisa ser reconhecido. E então, algo milagroso acontece. Quando eu paro de fugir, quando eu paro de esconder,
quando eu deixo tua luz iluminar completamente aquilo que eu tentava manter nas sombras, a vergonha começa a perder seu poder, a culpa começa a se dissolver, as correntes começam a se romper, porque onde tu estás, Espírito Santo, ali há liberdade, verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que eu quiser sem consequências, mas a liberdade de ser quem eu realmente sou sem medo. A liberdade de errar sem ser definido pelo erro. A liberdade de tentar sem ter garantia de sucesso. A liberdade de amar sem ter certeza de ser correspondido. A liberdade de viver sem precisar provar meu valor a cada momento. Eu sinto as correntes se quebrando. Eu ouço o som metálico delas caindo ao chão, e pela primeira vez em muito tempo, eu sinto leveza. Meus ombros, que estavam curvados pelo peso invisível que eu carregava, começam a se endireitar. Meu peito, que estava apertado, começa a se expandir. Minha respiração, que era curta e rasa, começa a se aprofundar. Espírito Santo, eu te agradeço por não desistir de mim, por continuar batendo a porta mesmo quando eu fingia não estar em casa, por continuar chamando meu nome mesmo quando eu fingia não ouvir, por continuar derramando tua luz mesmo quando eu preferia a escuridão familiar das minhas prisões. Eu te agradeço porque tu não apenas revelas, tu também curas. Tu não apenas expões as feridas, tu as trata com cuidado infinito. Tu não apenas quebras as correntes. Tu me ensinas a andar em liberdade, mesmo quando meus pés estão acostumados ao peso das algemas. E eu sei que este não é o fim. Sei que ainda há prisões que eu nem descobri que existem. Sei que haverá momentos em que tentarei construir novas correntes, porque o familiar às vezes parece mais seguro do que o desconhecido, mesmo quando o familiar é doloroso. Mas eu confio que tu estarás lá, que tu continuarás revelando, que tu continuarás quebrando, que tu continuarás libertando. Espírito Santo, eu declaro hoje, eu não quero mais viver aprisionado. Não quero mais que minha vida seja definida por medos antigos e feridas não curadas. Não quero mais que mentiras sobre quem eu sou governem minhas escolhas. Não quero mais carregar culpas que já foram perdoadas. Não quero mais construir muros quando tu ofereces pontes. Não quero mais viver pequeno quando tu me chamas para viver em plenitude. Eu escolho a liberdade. Escolho acreditar que onde tu estás, ali há espaço para respirar, para crescer, para me tornar quem eu fui criado para ser. Escolho confiar que tua revelação, por mais dolorosa que seja no momento, sempre leva à transformação. Escolho crer que cada prisão quebrada é um passo mais perto da vida abundante que tu prometes. E quando eu tropeçar, porque eu sei que vou tropeçar, quando eu voltar aos velhos padrões, quando eu sentir as correntes tentando se formar novamente, eu voltarei aqui. Voltarei a este lugar de entrega. Voltarei a pedir que tu reveles e quebre, que ilumines e libertes, que cures e restaures. Porque eu aprendi que a liberdade não é um destino que se alcança de uma vez por todas. É uma jornada, é uma escolha diária. É um processo de revelação contínua, de quebra progressiva, de transformação constante. Espírito Santo, eu te convido a fazer tua obra em mim. Não apenas hoje, mas todos os dias. Não apenas neste momento, mas em cada momento. Revela o que precisa ser revelado. Quebra o que precisa ser quebrado. Liberta o que precisa ser libertado e ensina-me a andar nesta liberdade com gratidão, com humildade, com a consciência de que é um presente precioso que não deve ser desperdiçado. Eu entrego a ti minhas prisões invisíveis, todas elas, as que eu conheço e as que ainda não identifiquei, as que foram construídas por outros e as que eu mesmo construí, as antigas e as recentes, as óbvias e as sutis. Eu as coloco aos teus pés e peço, faze em mim o que só tu podes fazer. Traz luz onde há escuridão, traz verdade onde há mentira, traz cura onde há ferida, traz liberdade onde há prisão.
E enquanto eu caminho nesta jornada de libertação, ajuda-me a ser compassivo comigo mesmo, a ter paciência com meu próprio processo, a celebrar cada pequena vitória, cada corrente quebrada, cada passo dado em direção à liberdade, mesmo que pareça pequeno. Espírito Santo, eu confio em Ti. Confio em Tua sabedoria para saber exatamente o que precisa ser revelado e quando. Confio em Teu poder para quebrar o que parece inquebrantável. Confio em Teu amor para me sustentar durante todo este processo de transformação. E eu declaro que onde Tu estás, ali há liberdade. Onde há revelação, há libertação. Onde há verdade, há cura. Onde há entrega, há transformação. Onde há confiança, há paz. Obrigado, Espírito Santo, por começar esta obra em mim. Obrigado por não me deixar confortável nas minhas prisões. Obrigado por me amar demais para me deixar preso. Obrigado pela coragem que Tu me dás para olhar para dentro, para encarar a verdade, para deixar ir o que precisa ser solto, para abraçar a liberdade que Tu ofereces, que eu possa viver cada dia um pouco mais livre, um pouco mais leve, um pouco mais inteiro, um pouco mais parecido com quem Tu me criaste para ser, e que minha liberdade possa inspirar outros a buscarem a sua. Que minha transformação possa ser testemunho de que é possível quebrar correntes, sair de prisões, começar de novo. Eu me rendo a Ti, Espírito Santo. Revela-me, quebra-me, liberta-me, transforma-me e usa-me como instrumento de libertação para outros que também vivem aprisionados, para que eles também possam descobrir que onde Tu estás, ali há verdadeira liberdade. Amém. Se você chegou até aqui, é porque algo nesta oração tocou seu coração. Talvez você tenha reconhecido suas próprias prisões invisíveis. Talvez tenha sentido a esperança de que a libertação é possível. Eu quero te encorajar. Não guarde esta mensagem só para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir que a liberdade verdadeira existe. Deixe seu comentário abaixo contando qual foi a parte que mais te impactou. Sua história pode ser a luz que outra pessoa precisa ver para ter coragem de buscar sua própria libertação. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas orações. Lembre-se, onde o Espírito está, ali há liberdade. E essa liberdade está disponível para você exatamente agora, exatamente como você é. A jornada de revelação e quebra começa hoje. Que você possa caminhar em liberdade crescente, um dia de cada vez.